A princípio, quase qualquer coisa pode ser viciante. É mais fácil se viciar em algumas coisas, como certas substâncias, mas a base da maioria dos vícios é praticamente a mesma. No vídeo de hoje, falaremos sobre o vício em substâncias. O vício ou adição em uma substância, tal como o etanol ou a nicotina, é a condição na qual a pessoa sente de forma muito frequente uma motivação intensa para ingerir certas substâncias, mesmo que isso traga prejuízos para ela. Lembra de quando falamos sobre o sistema de recompensa do cérebro? Pois é, ele geralmente nos estimula a repetir e nos lembrar de ações que aumentam as nossas chances de sobreviver ou se reproduzir. Acontece que já faz um tempo que descobrimos várias formas mais rápidas e potentes de ativar quando quisermos o nosso brinquedinho conhecido como sistema de recompensa. Quando alguém consome algo como a cocaína, o núcleo acumbente do cérebro dela é inundado de dopamina. O uso prolongado de uma substância como essa frequentemente leva o cérebro a tentar restabelecer um equilíbrio químico. Ele pode tentar alcançar esse equilíbrio de várias formas, tais como diminuindo a produção de neurotransmissores como a dopamina ou o número de receptores dela no cérebro. Uma consequência é que vai ficando mais difícil sentir a mesma intensidade de prazer com as mesmas coisas de antes. Isso tem a ver com o que chamamos de tolerância. Ela ocorre quando uma dose habitual da substância tem um efeito menor do que costumava ter, fazendo com que doses maiores sejam necessárias para se obter o mesmo efeito de antes. Embora substâncias como a cocaína, de uma forma ou de outra, afetem o sistema de recompensa, a forma exata pela qual uma substância afeta o cérebro varia muito. Por isso falaremos mais sobre isso em outros vídeos específicos sobre cada substância. Hoje em dia, os transtornos relacionados às substâncias, ou que estamos chamando aqui de vício, representam um grave problema de saúde pública. Eles podem levar a condições médicas graves, ao desenvolvimento de outros transtornos mentais e à própria morte. Muita gente pensa que as pessoas se viciam porque não foram bem educadas, possuem mau caráter ou são fracas, mas tudo indica que as coisas são bem mais complicadas do que isso. Muitos fatores, como predisposições genéticas, experiências de vida, traços de personalidade, pressões sociais e a cultura, podem favorecer ou desfavorecer o vício. Os genes têm um papel especialmente importante na evolução do abuso de substância para o vício, enquanto o ambiente e as influências sociais são os principais fatores que levam as pessoas a experimentarem tais substâncias. Transtornos mentais também possuem uma forte relação com o uso inicial e o abuso de substâncias. Além disso, quanto mais cedo for a exposição de alguém a uma substância, maior é a chance de um vício se desenvolver. Muitos autores também enfatizam que um grande fator de risco para o vício é a falta de relações positivas e significativas. Como já falamos em outro vídeo, a necessidade de vínculo é uma das necessidades humanas mais básicas e a solidão pode trazer muitos prejuízos. Consumir regularmente uma substância não significa necessariamente que alguém esteja viciado. Na psicologia e psiquiatria, vários critérios são levados em conta para avaliar se a condição de alguém se assemelha ao transtorno por uso de substâncias. O transtorno por uso de substâncias é uma condição na qual a pessoa consome com muita frequência uma substância, mesmo que isso acarrete consequências negativas. Além disso, pessoas em tal condição costumam usar a substância muito mais do que planejavam, tentar várias vezes consumir menos dela sem sucesso, se esforçar muito para obter a substância de novo e exibir fissura. A fissura é um desejo tão intenso de consumir a substância que a pessoa pode não conseguir pensar em mais nada. Ela também pode continuar usando a substância apesar do seu bem-estar, profissão ou relações afetivas estarem sendo prejudicadas pelo uso. Dois grandes obstáculos para o fim de um vício são os sintomas de abstinência e a recaída. Ficar muito tempo sem consumir a substância pode levar a pessoa a exibir vários sintomas de abstinência, indo desde um leve nervosismo até alucinações. Também é muito comum a recaída, ou seja, a pessoa voltar a consumir a substância mesmo depois de passar longos períodos sem consumi-la. A boa notícia é que existem tratamentos.
O melhor tratamento para alguém dependerá do tipo de substância, da gravidade da situação e de outros fatores. O primeiro passo para sair de um vício é um dos mais difíceis: reconhecer que existe um problema. Muitas vezes, até pessoas muito dependentes sentem que podem parar quando quiserem ou minimizam a situação. O segundo passo é procurar ajuda. O apoio de familiares e amigos é muito